Você vai fazer isso porque eu quero, porque eu tô mandando. Quantas vezes a gente se depara com essas situações? Cuidado, muito cuidado com as imposições. Porque tudo que você impõe de maneira arbitrária a outra pessoa, sem que ela tenha o direito de se posicionar, de dizer sua opinião, enfim, de se manifestar com relação àquilo, você faz a outra pessoa perder, evidentemente, mas quem perde mais ainda é você mesmo. E isso vale para todo tipo de relacionamento, relacionamento amoroso, namoro, casamento, amizade, enfim, relação de paternidade, maternidade, qualquer tipo de relacionamento. Em tudo aquilo que é imposto, você tem muito mais perda do que ganho. Claro que tem algumas fases, como a infância, por exemplo, que os pais precisam se impor mesmo. Os filhos ainda são muito pequenos, não fazem uso da razão, ainda não têm condição de discernir o que é melhor para eles ou não. Então, para os pais poderem educar e preparar aquela criança para a vida, é natural que eles tenham sim que se impor. Isso é até uma questão de educação. Eles estão educando o filho quando fazem isso. Mas o problema é que muitos continuam assim na vida adulta. Então, nos relacionamentos amorosos, por exemplo, namoro, casamento, ou às vezes até antes do namoro, quando ele está só conhecendo a outra pessoa, já começa a se impor. Muito cuidado com as imposições. Qualquer tipo de relacionamento amoroso, ele deve ser uma relação de parceria e não de domínio. Então tem que parar com essa história de quem manda aqui em casa sou eu. Tem que parar com essa história de disputa por território e disputa de poder sobre o outro. Não é uma relação de domínio, é uma relação de parceria. Não se trata de um sob o outro, é um com o outro, um pelo outro. Porque toda vez que a gente impõe alguma coisa de maneira muito arbitrária para outra pessoa, a gente ignora que as pessoas são diferentes, querendo obrigar, de certa forma, que todo mundo pense igual a gente, que todo mundo goste das mesmas coisas que a gente, que todo mundo faça as mesmas coisas que a gente. Só que se você observar uma colcha de retalhos, por exemplo, ou um mosaico, o que faz a beleza dessas duas coisas? A colcha de retalhos, quanto mais diversos forem os retalhos, quanto mais forem diferentes as cores e os tamanhos, mais bonita fica essa colcha. E o mosaico a mesma coisa. Quanto mais diferente o formato das imagens e as cores, mais bonito ele fica. Então nós temos que parar de ver as diferenças como um empecilho e passar a vê-las como uma oportunidade de crescimento para a gente, em que você enriquece o outro com a sua maneira de ser e vice-versa, o outro te enriquece com a maneira dele ser. E nenhum dos dois precisa anular o jeito do outro. Pelo contrário, você pode e deve aprender com o jeito do outro. Porque de repente você teria tudo para conseguir exatamente o que você quer, sabendo pedir, sabendo conduzir a situação. Porque existem várias formas de se dizer a mesma coisa. Então, com paciência, sabedoria,
discernimento, cuidado, né? Calma, talvez você conseguisse exatamente o que você queria e às vezes até melhor. Mas quando você impõe a outra pessoa, até às vezes de maneira meio inconsciente, como estratégia de defesa, só porque você impôs, a pessoa não acata aquela ideia. E talvez seja até uma excelente ideia, mas só do jeito que você colocou aquilo, do jeito que você pediu, só por conta da arrogância, do autoritarismo, a outra pessoa já não aceita. Então vale lembrar que o outro não é uma extensão de você. Embora vocês possam até ser bem parecidos, mas o outro tem direito a escrever a própria história, tem direito a ter os próprios gostos, a própria personalidade, o próprio olhar sobre si mesmo, sobre os outros e sobre a vida. E você não é quem pode tirar esse direito dele, porque ninguém tem esse direito. E para finalizar, você que está entrando em um relacionamento abusivo, muito cuidado, porque começa nas pequenas coisas. Começa fazendo você mudar o seu corte de cabelo, depois fazendo você mudar o seu vestuário. Aos pouquinhos começa a te afastar das pessoas que você mais ama, sob o pretexto de que ele sabe o que é melhor para você, de que você só está seguro com ele. E quando você percebe, você está naturalizando uma situação que não tem nada de natural. Você está considerando como normal uma situação doentia, patológica. Então, muito cuidado. Corta no início. Corta o mal pela raiz. Porque hoje manda na sua roupa, no seu calçado, no seu cabelo. Amanhã manda na sua vida e sequestra a sua subjetividade e a sua personalidade. Fica a dica. Mais uma vez repetindo, muito cuidado com as imposições.